Nós acordamos em mais um ciclo de muitos. Se lembre da nossa promessa. Se lembre da sua promessa. Eu gosto bastante do início de Signalis. Na maioria dos jogos eles acabam colocando você pra matar alguma coisa de início pra poder te ensinar os controles, como um primeiro tutorial. Mas aqui isso não acontece. Na verdade, meio que o primeiro tutorial dele é um puzzle. Aqui você aprende de cara como que esse jogo inteiro vai acontecer. Você vai pegar um cartão em algum lugar pra abrir uma porta, pra pegar alguma coisa. É o clássico Resident Evil. Puzzle pra pegar um cartão ou uma chave. Explorando um pouco a nave, indo pra parte de trás dela, acabamos encontrando essa foto com essa mulher de cabelos brancos. E na parte de trás tem um padrão interessante. Indo um pouco mais pra frente na nave, acabamos percebendo que a gente vai usar esse padrão pra poder abrir essa câmara de criogenia na parte de trás. Dentro dessa câmara tem um cartão quebrado ao meio. Numa outra parte da nave tem uma fita adesiva. E se combinarmos os dois, temos um cartão. Logo de início, esse game te ensina a como os puzzles desse jogo, no geral, vão ocorrer e se desenrolar. Isso é bem legal. Ele acaba te ensinando isso de uma maneira muito fluida e orgânica. Até mesmo bem simples. E eu gosto bastante disso. Tô gravando isso aqui, não. Você pega o traje da Elster, sai da nave e atravessa esse portão de pedra esquisito, ou eu deveria chamar ele de portão vermelho, e se depara com um buraco no chão. Não me entenda errado, mas esse é um dos muitos buracos ao qual você vai ter que entrar. E lá ele. Entrando no buraco, você vai se deparar com um dos momentos em primeira pessoa do jogo. Eles são bem legais. Eu adoro como esse jogo ele fica alternando entre seus estilos. Algumas cutscenes são completamente em animação 3D, outras são apenas pixel arts paradas, e algumas são animações em si. Muito maneiro. Eu acho genuinamente uma estética bem charmosa. Vamos lá. Em vários momentos desse jogo, você vai acabar se deparando com puzzles que você vai pro modo em primeira pessoa pra resolver eles. E nessa sala que adentramos no buraco, a gente vai ter um rádio, alguns pôsteres, um cofre fechado a 3 chaves. Clicamos no livro do Rei de Amarelo e
Você começa se encarando no espelho, numa instalação enfiada em algum canto do subsolo. O que foi exatamente disso que acabou de acontecer? Foi algum tipo de alucinação? Foi algum sonho? Ou a Elster só estava se lembrando de como ela foi parar ali naquela instalação subterrânea? Bem, tanto faz. Bora explorar. Afinal, isso aqui é um survival horror e precisamos sobreviver ao horror. Andando por essa instalação subterrânea meio desolada e finalmente conseguimos encontrar alguém, uma outra pessoa. Comunidade Elster? Você deveria deixar esse lugar. Essa instalação está perdida. Dê meia volta antes que seja tarde. Eu estou procurando por essa mulher. Você viu ela? Encontramos outra réplica chamada Star. Você mostra a foto pra ela, por alguma razão a foto tá diferente, a mulher não tá mais de cabelos brancos. Ela comenta sobre se alguém sabe onde essa Gestalt está, é o administrador, e que os Gestalts trabalham nas minas, bem lá embaixo. O jeito é procurar esse administrador pra dar um jeito de chegar nas minas. E usando o cartão que ela te dá, temos acesso à nossa primeira arma do jogo. Eu gosto bastante desse tutorial de como usar a arma, porque porque a explicação de como ele funciona é bem criativa, é meio que chega até a ser meio metalinguística, já que tecnicamente tem uma arma e um cartão embaixo dela, e esse cartão tem a explicação de como usar ela. Só que dentro do mundo do jogo é a explicação de como usar a arma, mas pra nós jogadores é um tutorial em texto. Eu achei criativo. Após pegar nossa primeira arma e... Puta merda, isso tava vivo. Eu confesso que nessa parte eu fiquei meio cagado. Só um pouquinho. Eu não sou muito forte pra jogos de terror. Avançando um pouco, a gente encontra outro ser humano. Olha que coisa boa. Olá. Gestalts. Você também não pertence aqui, não é? Eu sou Isa Itou. Você deveria ter cuidado. Tem alguma coisa de errado com esse lugar. Não sei o que aconteceu, mas provavelmente é perigoso ir mais longe. Tudo bem, eu entendo. Eu tenho algo que eu preciso fazer também. Tome cuidado. Eu espero que você ache quem está procurando. Essa é a Isa Itou. Assim como nós, ela também tá procurando alguém. Eu espero que ela consiga achar quem ela está procurando também. Nessa mesma sala encontramos um dicionário e quando abrimos tá na palavra réplica, do alemão cópia. Réplica. Pessoa biomecânica, reprodução sintética de uma Gestalt. Cultura biológica enchartada em um endoesqueleto artificial e encerrada em um exoesqueleto protetor. E com isso descobrimos que não somos humanos e na verdade somos cópias de Gestalts, ou seja, pessoas. Além disso, descobrimos também a senha de um cofre aleatório. Explorando um pouco, conseguimos achar esse cofre e dentro dele tem um cartão de uma tal de sala de aula. Adentrando essa sala de aula e adivinha o que tem lá? Isso mesmo, um buraco. E com isso, meio que terminamos o tutorial do jogo. Sim, e parabéns, você terminou o tutorial do jogo. Agora tá na hora de sofrer. Esse início, ele é muito bom. Ele é genuinamente muito bom. Você aprende tudo que vamos usar mais pra frente no game de maneira muito simples e orgânica. Nele a gente aprende tudo que vamos usar no jogo, desde o combate até como resolver os puzzles. Além disso, nesse início de game, ele te introduz de uma forma muito orgânica e simples, sem diálogos expositivos ou setas apontando te dizendo o que você deve ou não deve fazer, como todo o jogo vai se desenrolar. Você tem que usar a sua cachola pra entender o que tá acontecendo. Você vai explorar esse lugar mais que parece uma prisão do que uma prisão, trabalho forçado, do que necessariamente uma instalação subterrânea. Eu acho muito legal o detalhe de que tem sempre uma câmera te seguindo. Isso é pra demonstrar o quão totalitário e opressor é esse lugar onde a gente vive. E isso faz bastante sentido, já que mais pra frente descobrimos como a arte é algo não incentivado e até mesmo quase proibido nesse mundo. Bem, eu acho que isso deve ser pra evitar biorressonância. E além do mais, meio que faz sentido ser meio que quase com uma prisão, já que a maioria dos trabalhadores são réplicas e não gestalts. E como sabemos, réplicas não são humanas. Por conta disso, eu acho que as pessoas desse mundo não ligam muito pra isso. Lembra que o game começou com puzzle e não com combate direto na sua cara? Isso é algo que vai se destacar demais nesse game. Cada um dos puzzles a qual você vai resolver, eles são únicos. E eles vão ficando mais e mais difícil conforme o game vai passando.
Mas por agora vamos só descobrir como abrir essa porta. Esse é um dos primeiros puzzles um pouquinho mais difíceis do jogo, e aparentemente teve muita gente que já ficou presa nele. Você só tem que ajustar até que os pinos fiquem todos elevados do jeito correto, assim você fabrica uma chave. Avançando, descobrimos o baú com a fechadura quadrada e na nossa exploração descobrimos a chave quebrada. Unindo elas duas, conseguimos essa chave borboleta, assim conseguindo dar um jeito de abrir aquela caixa. Tomara que tenha uma arma muito foda ou uma coisa muito pica e... Pedra da Eternidade. O quê? Um receptor de rádio. Esse, além de ser o lugar onde você desbloqueia o rádio, ele é o tutorial de como usar ele. Sintonizando o áudio na frequência correta da antena, abrimos a porta e saímos desse lugar. Ok, o que exatamente são esses momentos em primeira pessoa? São memórias, algum tipo de alucinação causada pela biorressonância? Ou seria a Elster se lembrando do passado dela? Eu não sei o que é isso. Bem, usando o rádio num cofre mais numa outra sala, conseguimos um cartão que dá acesso ao elevador. Nessa mesma sala tem um pôster de uma tal de Falk. É uma outra réplica assim como a gente e aparentemente ela é uma porra de uma super arma. Se todas as réplicas desse lugar estão se corrompendo, eu só não espero encontrar com ela. Usando esse cartão temos finalmente acesso ao elevador principal. Eu sei que temos que descer e ir para as minas, mas eu tô bem curioso o que tem no primeiro andar desse lugar. E nesse primeiro andar, além de encontrarmos alguns suprimentos extras, encontramos a É você de novo. Estou feliz que você ainda esteja bem. Você achou que você estava procurando por? Eu estou procurando por alguém também. Minha irmã. Se você ver ela, você poderia dizer para ela que eu estou a procurando? Não se preocupe. Você vai reconhecê-la quando a ver. Você já se perguntou se você está falando com alguém pela última vez sem saber? Gostaria de poder voltar atrás para poder dizer outra coisa. Este lugar é muito estranho, não é? Me pergunto o que aconteceu aqui, mas não importa muito. Você não precisa se preocupar comigo. Eu posso tomar conta de mim mesma agora. Não posso continuar respondendo aos outros. E por isso que ela me deixou, afinal de contas. Estou certa disso agora. Aparentemente ela tá procurando pela irmã dela. Eu espero que ela ache ela. Descendo pro terceiro andar e... bosta, velho. A porra do cartão ficou preso. Essa é a ala hospitalar. Ela é a primeira grande área que você vai explorar do jogo. Aqui você vai ter que ir atrás de muitos, e eu vou repetir de novo, muitos cartões. Vai ser preciso 6 deles. Cada um deles vai estar em sua respectiva área. Tipo, o cartão da água. Onde ele vai ficar? Ele vai ficar na área onde... Ele vai ficar nas bombas de água. E lá vai ter aquele clássico puzzle de ajustar o nível da água. O cartão do fogo, ele vai ficar na área do crematório. Aqui tem um puzzle onde você tem que ajustar os gases até eles ficarem em equilíbrio. Assim vai conseguir o cartão. E quem caralhos colocou um cartão dentro de um crematório? Eu gostaria de dar um destaque pro cartão dourado. Para conseguir ele temos que encontrar uma fita VHS e tocando a fita VHS essa é uma das melhores músicas desse game. Todas as trilhas sonoras de Los Signalis são incríveis. De verdade, cada uma
consegue passar com precisão o sentimento ao qual ela quer te passar. Escutando as músicas desse jogo, enquanto eu escrevo esse roteiro, eu sinto um sentimento de vazio, um vazio muito profundo. É como se estivesse faltando algo, mas eu não sei explicar exatamente o que é. Ao sair dessa alucinação ou memória, conseguimos a chave dourada, ou seja, até agora essas memórias ou alucinações estão envolvidas com a tal de Ariane. Talvez seja como a Elster conheceu a Ariane, essa mulher de cabelos brancos que não sabemos quem é, mas estamos atrás. Bem, já que estamos lembrando coisas da Ariane, pelo menos sabemos que não somos ela. Ao sair dessa alucinação ou memória, conseguimos a chave dourada. Talvez esses momentos seja a Elster se lembrando da Ariane, e o jogo ele tá fazendo essa mistura entre realidade e não realidade. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas vamos continuar explorando pra entender o que tá acontecendo. Colocam todos os cartões em seus respectivos lugares, e sério, essa é a primeira área do jogo. Esse lugar é gigantesco, eu não vou explicar como eu consegui cada uma delas. Abrindo esse portão e finalmente temos uma... safe room? Calma, tem uma safe room, um buraco, tem muito recurso. Esse jogo não me engana, eu sei o que vem por aí. Bem, ok, né? Vamos lá, né? Vamos pular em mais um buraco. As boss fights desse jogo não são lá essas coisas, porque o foco do jogo não é esse, o foco do jogo é mais na tensão e na sobrevivência, até mesmo no gerenciador de recursos. Apesar de ter bastante inspiração em Resident Evil, infelizmente, esse é uma das partes mais fracas dele. Esse boss ele é bem tranquilo, na verdade. Você só precisa ficar se desviando dos tiros a laser que essa réplica fica atacando na gente e atirar nela quando ela começa a vomitar essa coisa do inferno no chão. Ou você pode simplesmente usar a tática de speedrun e tacar fogo nela. Uma visitante. Seja bem-vinda à nossa instalação. Você nos pegou em um momento nada oportuno. Como eu posso lhe ajudar? Uma funcionária de nossas instalações. Deixe-me ver a foto. Alina Cell. Creio que ela seja uma de nossas operárias. Contudo, você não deveria ter retornado. Após o Adler atacar a gente no poço, temos mais um desses momentos em primeira pessoa, mais um desses momentos de memória. Só que dessa vez a gente tá na pele da Izitou. No fim dessa memória a gente acaba vendo a Ariane, aquela mulher de cabelos brancos que a gente tava procurando, sofrendo na mão de alguns bullies. Aparentemente a Isa meio que tá indo atrás da mesma pessoa que a gente tá, só que ela não sabe. Ou ela deve ser irmã da Ariane, talvez. A gente acordou num lugar mais embaixo da base. Só meio que a gente acabou sofrendo mesmo porque caímos numa pilha de corpos de outras réplicas. Descendo do andar mais abaixo, você percebe que é uma pilha de unidades Elsters. Ou seja, caímos numa pilha de cadáveres de nós mesmas. É algum tipo de evento canônico pra toda unidade Elster cair aqui, eu acho. Que isso? A biorressonância faz a gente se multiplicar, por acaso? Que isso? Osmose, porra? Se anteriormente a gente tinha que achar 6 cartões ao todo, agora temos que dar um jeito de achar um cartão pra conseguir entrar nas minas. Nessa parte a gente vai ter muito backtracking, tipo, muito mesmo. Diferente da área anterior, o backtrack dessa vez vai ser entre os andares da instalação. Por isso, a primeira coisa que temos que fazer é fazer o elevador dele funcionar. Explorando um pouco, olha só, mais um buraco, quem diria? Vamos dar uma entrada nele. Eu receio que a comandante não esteja recebendo visitas no momento. Mas talvez eu possa ajudar. Quem é você? Eu sou o administrador dessas instalações. Por favor, não existem motivos pelo qual se assustar. Eu apenas estou aqui para te ajudar.
Nesse andar de baixo a gente acaba achando um fusível, e além disso, descobrimos também que tem certas áreas que são completamente escuras. Acho que temos que achar algum tipo de lanterna para poder prosseguir nessas áreas. Além disso tudo, conheça as colibres. Essa aqui é uma réplica que tem a habilidade de biorressonância, conseguindo criar ilusões na tela. Além do mais, toda vez que você entra em contato com uma pisca bem rápido na sua tela uma frequência de rádio, se você sincronizar na frequência de rádio, você acessa essas ilusões, além de que você vê quem é original. O rádio desse jogo é bem útil, de verdade, confia em mim. Confia em mim quando eu digo isso. Ele é muito útil, até para liberar coisas que você nem sabe que existem. Usamos o fusível que achamos no painel do elevador para fazer ele funcionar, e é um dos puzzles mais difíceis do jogo, já que ele envolve matemática. Eu fritei muito meu cérebro a primeira vez que eu tentei fazer ele. As 3 primeiras alavancas da esquerda, elas são multiplicadores, enquanto as das direitas adicionam e subtraem. Você vai ter que acionar as chaves na ordem correta para que os números fiquem na voltagem correta, que é indicada no número acima do display. Resolvendo esse puzzle, a gente tem o elevador funcionando, deixando assim a gente poder acessar os outros andares que faltavam. Explorando um pouco mais, achamos outra colibre, só que dessa vez ela não tá corrompida. Quem você é? Você não é um de nossos empregados. Os outros, eles mudaram. Nós já não cantamos mais em uníssono. Eu costumava ser capaz de ver em suas mentes. Éramos uma só. Juntos, nós os guiamos a todos. Mas agora, eu não consigo mais entender os pensamentos delas. Eu nunca estive tão sozinha antes. Elas continuam juntas. E eu aqui, de fora, e elas não me deixam me juntar. Eu não aguento mais a música delas. Esse é o único lugar onde eu não tenho que escutar elas. Esse é o único lugar onde eu estou segura. Eu não consigo continuar assim. Eu queria ter ficado igual aos outros também. Pelo menos, eu não estaria sozinha. Eu odeio isso. Ela lamenta o fato de estar sozinha e de não conseguir mais escutar a música que antes todas elas partilhavam, desejando até mesmo se juntar a elas, ou seja, às outras réplicas corrompidas. Esse comportamento talvez se dê ao fato que a Colibri tem a habilidade de transmitir seus pensamentos e de ler mentes, além de conseguir ler o pensamento das outras colibres. Elas ficam agindo nessa espécie de mente coletiva. Talvez seja por isso que quando encontramos ela, meio que ela tá tão assustada, ela não tá mais na mente coletiva. A música, além disso, ela comenta sobre uma música que, sendo sincero, você vai conseguir escutar essa música mais pra frente, ela é meio esquisita. Aqui embaixo temos muita informação sobre as réplicas e como elas funcionam, suas funções, e também descobrimos que as réplicas elas não são somente cópias de humanos, elas são cópias de humanos que lutaram na guerra contra o Império. Nessa mesma área achamos também um sistema solar mecânico que mostraram planetas presentes neles. E aqui descobrimos uma coisa muito importante: a gente não tá na Terra, e sim em outro sistema solar. Há muito tempo atrás teve uma guerra entre a Revolução e o Império, com a Revolução implantando um comunismo espacial, ou seja lá que forma de governo esse mundo passou a seguir após a sua revolução. Se você olhar os cartazes das réplicas, elas lembram bastante aqueles cartazes de propaganda da União Soviética, principalmente aqueles que enaltecem os trabalhadores e os militares. Não à toa que tem tanto uso do vermelho na hora de fazer esses cartazes. Além do mais, esse é o motivo do porquê tem tantos inimigos diferentes, já que tem bastante réplicas diferentes servindo nessa instalação subterrânea, cada uma tendo meio que a sua função aqui. Uma curiosidade, sabia que o nome de todas as réplicas são o nome de pássaros em alemão? Boa sorte pra falar o nome correto. Isso faz um pouco de sentido, já que o jogo foi criado por 2 alemães, apaixonados por Ghost in the Shell e Evangelion. Não é à toa que esse jogo demorou 7 anos pra ser feito. Cada uma delas, por conta da corrupção ou vírus de ressonância feito de sincronicidade, seja lá o que tá causando isso, viraram inimigos diferentes. As colibres, como já sabemos, viraram aquilo. Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit und haben den Kerensky da vorn. Eu li. Essas são as réplicas que você vai ver andando por aí com essas facas nas mãos. Elas são réplicas de multiuso. Nos arquivos delas falam que elas podem ser usadas para basicamente qualquer coisa. E que, resumo, elas substituíram quase que todos os trabalhadores gestaltes em quase tudo. Ou seja, nesse mundo não existe trabalho. As raras, seja lá como é que pronuncia isso. Rara, Allzweckreparatur, Arbeiterreplika. São essas porra aqui que fica saindo do chão em alguns momentos. Acho que isso faz sentido, já que elas são meio que as engenheiras da base e têm a função de consertar as coisas e cuidar das máquinas. Uma curiosidade, tem uma sala secreta no jogo onde você entra num túnel que fica escondido num piso e você acha uma arara lá embaixo, lendo e cuidando de umas plantinhas recebendo laser V, fugindo do trabalho. Ah, é você. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar lá embaixo, na mina? Sua lanterna? Deixa-me dar uma olhada. Tenta agora.
Você acredita nisso? Todos esses arquivos, eles acham que nos conhecem muito bem. Muito se fala sobre persona e estabilização. No fim, eles só querem que a gente cale a boca e trabalhe até morrer. Que piada. O que você quer dizer com você não se lembra de mim? Você bateu a cabeça? Eu vou ficar aqui. Sem chance que eu vou voltar a atrapalhar. Ela comenta com você sobre como os arquivos das réplicas, sobre como nos arquivos das réplicas tem tudo sobre elas. E eles usam de truques psicológicos e maneiras para poder manter as réplicas sob controle. Informação classificada, apenas para olhos do comandante. Diretriz Aeon 176, para o desdobramento de procedimentos operacionais. Psicologia operacional, para proteger de forma confiável a segurança de nossa nação Aeon. Deve desenvolver e implementar procedimentos e tecnologias para manter o controle total sobre todas as réplicas a serviço da nação, assim como com os gestaltes. Os procedimentos que envolvem a psicologia operacional são altamente eficazes para controle comportamental das réplicas. Um adendo que quando eu digo eles, eu tô me referindo meio que à revolução, que é quem criou as réplicas e fica mantendo elas sob controle. Isso levanta umas perguntas. Pera, o que essa mina tá fazendo? Isso levanta meio que umas perguntas. Primeiro, como ela não percebeu que todo mundo virou zumbi? Segundo, como ela não é afetada pela biorressonância? E ela tá aqui parada, tá ligado? Ela acha que tá todo mundo ainda lá em cima trabalhando. Ela só tá aqui vagabundeando, não querendo trabalhar. Isso é um easter egg de alguma coisa. Isso é uma referência a algo. E eu simplesmente não consegui pegar o que é. Mas é bem legal ter um momentinho desses. Tipo, lembra um pouco o Silent Hill, que tem um final secreto que você descobre que, na verdade, é um cachorro que tá controlando tudo. As unidades Star. Lembra? Essa aqui é uma das réplicas que a gente se encontrou no início do jogo. Elas meio que são a polícia dessa base aqui. Além disso, elas são aqueles inimigos que você vê andando com um cacetete na mão. Também é dito que elas têm uma certa tendência a serem meio violentas e meio controladoras. Bem, elas são policiais, faz sentido. As Stort, elas são meio que também a polícia, elas agem junto com as unidades Star. Além disso, elas também são as chefes das mesmas. Elas são as chefes desses batalhões das unidades Star. Lembra que eu falei que toda réplica tem nomes de pássaros em alemão? A tradução dessa daqui é literalmente garça. E eu acho que é porque elas são bem altas. E por último, mas não menos importante, não sei por mais quanto tempo posso continuar. Não quero mais viver como o que eu me tornei. O olho vermelho além do portão me mostrou. Não, me tocou, me envenenou. Parece que a minha mente foi contaminada, profanada pela memória de outra pessoa. Não sou mais eu mesma, mas também não me tornei outra pessoa por completo. Estou presa aqui, entre ela e eu, com sonhos e lembranças meio formados, penetrando meu cérebro e contaminando cada ação minha. Quem é ela? Quem é aquela garota de cabelos brancos? E por que eu anseio vê-la novamente? Por que ela me amaldiçoaria assim? Mesmo elas sendo clones, elas tecnicamente ainda são indivíduos. E por conta de suas experiências, apesar de tecnicamente todas serem a mesma pessoa, elas vão criando mais e mais consciência e personalidade. Por exemplo, nos arquivos das unidades Elster, é dito que o contato com a música e a interação com outras pessoas faz com que possam ressurgir memórias de sua vida passada, entre aspas, sua vida passada. Além disso, para não deixar ela em contato em hipótese alguma com qualquer referência à guerra entre o Império e a Revolução, porque isso pode causar um mau funcionamento, até mesmo a morte da réplica. Provavelmente, eu tenho quase certeza de que isso deve ter sido inspirado em Gunman. Eu tenho quase certeza que isso deve ter inspiração nos chassis de Gunman Last Order, já que ele também é um clone. No caso, ele é um clone da Galha, a protagonista. E por conta de suas experiências, ele vai cada vez mais se distanciando da personalidade da protagonista. Isso vai tanto, até que chega um ponto que ela literalmente vira um cara. É sério, no início da história o Sestes é uma mina e depois ele vira um homem. E isso é interessante, tá ligado? Isso é algo genuinamente interessante. Ele é um clone que, por conta de suas experiências, se diferiu tanto do original ao ponto de que virou uma outra pessoa. Apesar delas tecnicamente serem o mesmo indivíduo, por conta de suas diferentes experiências, elas se tornam pessoas diferentes. A Elster que a gente controla é diferente de uma unidade Elster servindo em outro planeta, e por aí vai. Resolvendo outro puzzle que parece aquelas máquinas de pegar bichinho do shopping. Além do puzzle da matemática, você tem um puzzle onde você tem que tocar Lago dos Cisnes no rádio pra poder assim abrir um sarcófago, ou seja lá o que foi isso. Pegando o cartão da FAO e após resolver alguns outros puzzles que, sinceramente, não são muito importantes aqui pro vídeo, você consegue o cartão do administrador e com ele conseguimos finalmente ir pras minas.
Vamos, eu sei que você tá aqui. Eu já fiz isso incontáveis vezes. Você não pertence a este lugar. Essa parte aqui do jogo não tem muito o que ser comentado, além do fato de que essa parte tá cheia de inimigo, mostrando que a infecção tá se espalhando até aqui embaixo. Andando por aí, achamos mais uma daquelas unidades de mineração, só que ela não tá querendo matar a gente que nem a outra. Ah, olá. Você não é uma das Protector, por acaso, né? O que te traz aqui? Eu sou Bio. Se você está aqui embaixo, provavelmente está procurando por alguma coisa. Eu ajudaria você, mas um dos meus hidráulicos falhou e eu não consigo me mover. Eu estou praticamente acabada. Então, se você só puder me deixar aqui, não faz sentido eu reparar uma unidade velha que nem eu. Então, não se preocupe, ok? Eu seria um desperdício de recursos. Eu te ofereceria o meu laser minerador, mas eu acho que você não aguentaria o tranco. Você provavelmente está melhor usando uma arma. Deve haver algum equipamento útil no escritório da mina. Fica um pouco ao sul daqui. Não se preocupe comigo. Existem tantas de nós. Afinal, são apenas réplicas, certo? No fim, apenas gotas no oceano. Quando eu morrer, eles simplesmente vão fazer outra. Obrigada por conversar comigo. Em um canto mais remoto das minas, achamos outras duas réplicas. Uma unidade Euli e uma unidade Star. Uma tá chorando pela outra. No caso, a unidade Euli tá chorando pela unidade Star. Elas acabaram não sendo atacadas pelos inimigos porque elas estão cercadas por essa fibra monomolecular. E meio que os inimigos não veem eles direito, e é uma cena bem triste. Ei, não chora. Vai acabar em breve. Lembra daquela vez que fomos à superfície? As estrelas estavam tão lindas. Eu queria poder ir lá novamente. Ei, escuta. Eu vou te contar um segredo. Eu consigo me lembrar do meu nome. Da minha vida passada. Isso não é engraçado? Você não quer saber? Aqui, eu vou te dizer. Vai ser o nosso segredo juntas. Então você vai poder parar de chorar, ok? Vai ficar tudo bem. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia super... Finalmente conseguimos chegar no lugar onde a Isa esfaqueou o Adler e, como de costume, né, é um buraco. E o que você acha que a gente vai fazer? A gente vai pular nele. Agora começa a parte Silent Hill. Você acorda, só que dessa vez, ao invés da gente estar no Dead Space ou, sei lá, no Resident Evil, como era antes, agora a gente tá em Silent Hill. É sério, esse lugar deve ser uma homenagem, porque essa área tá parecendo demais algo que vem de lá. Assim como Silent Hill, tudo aqui tá distorcido, quebrado e bizarro. Agora tudo é feito de carne e parece que estamos dentro de algum ser vivo gigante. Ok, se estamos em um ser vivo gigante, será que isso daqui é, na verdade, um... prefiro não pensar sobre isso. E vamos pular nesse buraco, vai. Pulando no buraco e olha só, é aqueles bichos presos em gaiola do Dark Souls. Eu já mencionei isso aqui anteriormente no vídeo, mas os chefes desse jogo não são muito bons de verdade. É só ficar correndo por aí e atirar neles. Não tem muita mecânica e variedade na hora da batalha. Eu sei que esse não é o foco do jogo e tal, mas o jogo ficou 8 anos sendo desenvolvido. Eu acho que dá pra dar uma incrementada nesses chefes deles. Você vai dando bala no bicho até que a Isa finalmente consegue carregar o rifle e ela dá o último disparo.
e acaba desmaiando por conta do recorte da arma. Afinal, esse rifle aí, ele foi feito para ser usado apenas por réplicas, e eu acho que ela não tem um esqueleto de titânio que nem a gente para poder aguentar o tranco. Andando por aí, achamos uma câmera meio esquisita, que lembra bastante algo. Eu não sei dizer o que é isso, mas tem um perfuminho. A gente usa esse perfuminho para acordar a Isa. Ah, é você, Elster, certo? Obrigado pela ajuda. Você achou quem estava procurando? Ah, aquele rifle? Eu não acho que eu queira usar novamente. Você pode pegar ele. Eu estou tão exausta. Eu me sinto doente. O ar desse lugar parece grosso, como se pudesse morder ele. Eu estou meio zonza da cabeça. Eu acho que preciso de um momento para descansar. Por a gente ter acordado ela, a gente acha o rifle dela. Sendo sincero, a hora que eu peguei o rifle, eu pensei que ia ser uma arma mais foda do jogo, mas ela é bem bucha, essa é a realidade. Surpreendentemente, a melhor arma do jogo acaba sendo a pistola. Ela tem um dano muito consistente. Se você acertar um crítico, ela dá e cai em alguns inimigos. É sério, essa arminha aqui, essa pistolinha é a melhor arma do jogo. Nessa área tem uma porta que é igualzinha à porta com a chave dos elementos, só que tá tudo esquisito. Acho que é só coincidência, só pode ser, não é possível. Os devs desse jogo devem estar com preguiça. Aí estão reaproveitando tudo. Só que ao invés de a gente ter que colocar as chaves elementais, aqui a gente coloca as placas. Lembra da placa da eternidade lá do início do vídeo? Então, aparentemente é por isso que ela serve. A gente vai ter que ficar andando por aí pelo mapa, como já sabe, resolvendo puzzles, pra poder achar as placas. Tem uns puzzles bem legais nessa parte, genuinamente maneiros. Como o puzzle de ficar andando num labirinto com paredes invisíveis. Eu acho que isso aqui deve ser referência entre as paredes de Eryx, do Lovecraft. Eu acho que é assim que se fala. Já que esse jogo bebe muito de terror cósmico, tem o famoso Rei de Amarelo, então é meio óbvio que isso aqui deve ser referência a ele. Mas como já sabemos, isso daqui é aquela fibra monomolecular usada nas minas. Então é só acender a lanterna e as paredes se tornam visíveis. Outro puzzle é um que você vai ter que usar o rádio nesse outro rádio, ou nesse microfone, ou eu não sei o que é isso, sinceramente. E dependendo da frequência que usamos, parece um símbolo num padrão diferente. Cada um deles vai ser usado numa porta diferente ao redor do mapa. Se lembra daquela Colibri falou que a música que tá tocando agora é estranha? Eu acho que a música era essa daqui. Além disso, tem um que você tem que ficar achando várias partes de bonecas russas, daquelas bonecas russas que você bota uma dentro da outra, pra poder usar ela de peso, pra assim poder pegar uma placa. Juntando todas as placas, vamos finalmente abrir o portão, né? Deve ser algum chefe final, alguma coisa. E quando finalmente vamos abrir o portão e... Retomamos ao início do jogo, naquele mesmo buraco. Ele não tá mais com neve, e sim de carne viva, vermelha e pulsante embaixo da terra. Retomamos ao mesmo portão vermelho. É impossível seguir em frente. Já estive aqui tantas vezes, mas nunca retornei. A comandante nunca falou sobre o que ela viu aqui. Tenho certeza de que, seja lá o que for, foi isso que a fez adoecer. Alguma coisa mudou nela quando ela retornou. Ela não era mais a nossa amada Fal. O que acontece além do limiar? Não importa.
com isso eu acabo finalizando o vídeo. Esse foi Signalis. Apesar de ter sido uma experiência curta, foi uma experiência muito boa. A atmosfera é imersiva e extremamente opressiva, inimigos muito bizarros que dão medo pra caramba, um constante senso de que você tá sendo vigiado, mas você não sabe exatamente o porquê ou nem como. Foi um jogo com uma história meio entreaberto. Eu acho que isso se deve ser pelo fato de que a história deve estar muito nos itens e nos arquivos. E se você quer mesmo entender o que tá acontecendo, você vai ter que ficar lendo meio mundo de arquivo, olha lá, um fã de Dark Souls lendo os itens pra entender a lore do demônio rabudo, sei lá, velho. Vai tomar no cu Dark Souls. No fim, tivemos um final melancólico, onde a Esther não conseguiu cumprir a sua promessa. Seja lá o que for essa promessa. Acho que deve ser algo mais filosófico. Sendo sincero, eu não entendi direito, mas foi um ótimo jogo de terror. 10 de 10. Eu me caguei. É isso. O vídeo acabou. Vai embora do meu vídeo. Você achou mesmo que tinha acabado? O verdadeiro inferno só tá começando. Você não se esqueceu da nossa promessa, se esqueceu? Se lembre da nossa promessa. Se lembre da sua promessa. E com isso voltamos ao menu principal. Mas tem algo de errado. Eu não sei explicar, mas é como se estivesse me chamando, é como se estivesse me seduzindo. Algo me chama pra continuar, mas eu não sei dizer bem o que. E como assim eu ainda não finalizei o jogo? Acordamos novamente na mesma nave do início, mas as coisas estão limpas e funcionando. Nem parece aquela mesma nave abandonada do início. Tem algo de errado aqui, eu tenho que descobrir o que é. Andando por aí, a gente acha um papelzinho com tarefas e afazeres. Quando terminamos esses afazeres, a gente fica livre para ver o capitão da nave. No caso, seria a pessoa encarregada dela. Checamos o reator, checamos o painel da nave. Achamos uma carta em um dos quartos da nave, dizendo que a gente não pode abrir, já que, bem, dizendo que é um documento confidencial e que ele não pode ser aberto pelas réplicas. Você tem duas opções, abrir ou não abrir essa carta. Eu vou abrir ela. É um documento que ele diz como você deve tratar sua unidade rep, no caso de que você não pode deixá-la ouvir músicas, ou ver filmes, ou tentar, ou que você sequer talvez tente ser amigo dela, já que isso pode trazer memórias da sua época como Gestalt, e isso é meio problemático. Ok, terminando todas as nossas tarefas, a gente pode finalmente ver o capitão da nave. Esther? Você acordou? Eu senti sua falta. Eu também senti sua falta. É o nosso aniversário de 3.000 ciclos. Só receberemos os parâmetros atualizados da missão mais tarde, então eu achei que seria legal comemorar. Espera, deixa eu colocar alguma música.
Ok, com isso eu confirmo uma coisa. A gente tá realmente no Dead Space. A gente acorda novamente na mesma nave, só que dessa vez ela não tá tão limpinha, e sim ela tá completamente destruída. Vamos até a câmera criogênica, onde tem uma Elster deitada do lado de uma massa de carne completamente disforme. A gente canibaliza ela. Pegamos suas partes, seus braços e juntamos aos nossos. A Elster tem que manter a sua promessa, a todo custo. Pulando a cena grotesca de agora a pouco, descendo um pouco mais a nave, a gente acha um buraco. Outro buraco. E, ok, né? Acho que dá pra ir fazer isso mais uma vez. Lá vamos nós de novo. E voltamos pro início do jogo, na mesma base subterrânea, mas dessa vez tá tudo corrompido, tá tudo tomado por carne, as paredes pulsam, a atmosfera tá ainda mais opressiva. Essa coisa tá corrompendo tudo, cada vez mais e mais. Assim como antes, a gente tem que conseguir um cartão pra poder ir abrir o cofre da sala de aula. Se é o mesmo mapa, é só a gente ir na sala de aula, colocar na frequência de áudio correta, e a gente vai poder abrir o cofre e... Cara, que porra é essa? Ok, até o rádio tá corrompido e completamente zoado. Pra minha sorte, no mesmo menu onde fica o rádio, também tem os arquivos do jogo. Todos os arquivos que você leu, no caso. Então é só procurar o arquivo que tem a senha do cofre pra poder usar ele de novo. Cada vez que a gente vai avançando nesse mapa em específico, as coisas vão ficando piores. Os inimigos vão ficando mais e mais fortes. Vão aparecendo nesse corredor em linha reta, estranhamente longo. Eu não lembro desse mapa ser tão grande. Como se a sincronicidade quisesse que a gente não avançasse. Cada vez as coisas estão piorando. Até que finalmente chegamos em mais um buraco. O último buraco. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você mudou. É como se tudo tivesse sido desmontado e remontado por alguém que não entende como funciona. Eu me recuperei completamente. Eu não uso máscaras. E eu odeio tudo. Esse mapa, ele é muito diferente dos outros. Antes tínhamos fábricas completamente cinzas, minas extremamente isoladas e vazias, Silent Hill com tudo corrompido e zoado. E quando você pensa que as coisas vão piorar, porque, bem, era o que estava aparentando, pela progressão, eu acho que aqui era pra ser o lugar completamente zoado, mais quebrado de todos. Ainda pior do que Silent Hill, mas...
Não? Se a gente tá vivendo numa espécie de comunismo espacial, isso aqui deve ser um daqueles blocos habitacionais soviéticos. Sabe aqueles prédios quadradão gigantesco? Então, é esse aqui. E esse mapa, ele é normal até demais. Até você achar um pedaço de carne na parede ou no chão. E aí você lembra que você tá no inferno. É como se o efeito réplica que tá causando isso tudo quisesse que as coisas voltem ao normal, mas não consegue porque a realidade já tá quebrada demais pra isso. Ok, esqueminha clássico. Pegar um cartão ou uma chave. Nesse caso a gente vai ter que pegar as cartas do tarô, cada uma representando a jornada da Elster, e quem sabe a jornada de você, o jogador. Já que meio que essa é uma das funções do tarô, sim, o tarô não tem função de prever o futuro, e sim uma função de entender o seu presente, assim como qualquer oráculo, se usando de arquétipos, símbolos e sigilos para poder te contar uma historinha, ou de alguma forma te dar algum insight sobre o que tá acontecendo, ou sobre si mesmo. Bem, ok, vamos procurar nosso primeiro save point. Isso é algo que eu não sei porque eu não comentei logo no início do jogo, mas salvar esse jogo é meio traumatizante, é meio assustador. No Resident Evil 4 você tem uma musiquinha mais calminha, aquele clássico que todo mundo já escutou, uma máquina de escrever e tal, e bem, se você decidir jogar Signalis no escuro, vai ser isso que vai acontecer contigo. Bem, tanto faz. Andando por aí, a gente se depara com um corredor pegando fogo, e usando uma manivela a gente consegue parar o vazamento de gás, portanto parar o fogo. Adentrando um pouco mais nesse corredor que agora tá livre, a gente acha um buraco. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. Além disso, tem acetona no chão que você pega ela. A gente usa essa acetona em uma pintura que eu não comentei ela antes, mas essa é a pintura da Ilha da Morte. Ela é uma pintura que ela aparece mais de uma vez no jogo, e inclusive em versões diferentes. A Ilha da Morte é a pintura do pintor suíço Arnold Böcklin. Foi mal se eu falei o nome dele errado. Onde ele fez várias versões do mesmo quadro, onde apesar dos elementos estarem diferentes, a essência do quadro continua a mesma. Um barqueiro vestido de branco indo até uma ilha de novo e de novo e de novo. Isso te lembra algo? Além também que essa é a imagem que aparece nas ilusões geradas pelas colibres. Conseguimos nossa primeira carta do tarô, os enamorados, ou para os mais íntimos, os amantes. Eu vou dar um pequeno disclaimer aqui, eu não sei ler tarô. Eu sei para o que eles servem, então se eu estiver falando bosta, deixa aqui nos comentários. Essa carta ela representa escolha. Quando ela é tirada no baralho, ela mostra que existe uma escolha a ser feita ou tomada. Essa escolha pode ser desde relacionamentos, a escolha pessoais ou qualquer coisa no geral. Essa é meio óbvia, manter ou não manter a nossa promessa. Isso fica bem representado na arte da carta, onde vemos de um lado a Lina CEO e do outro lado a Elster, ou no caso, a versão humana dela. Descendo o buraco, eu admito, eu não consegui resistir. A gente acha a carta da torre em meio a um monte de dentes e carne. Essa carta é associada com perigo ou uma crise adiante. No caso, essa ameaça ela é meio ambígua, porque ela pode ser desde toda a crise que estamos enfrentando, até mesmo algo ainda pior que se aproxima e nem sabemos do que está por vir. Em nossas andanças, achamos mais um daqueles puzzles onde temos que tocar algo no rádio para poder abrir uma caixa. Esse aqui é bem legalzinho. Para ser resolvido, a gente tem que alinhar as antenas de rádio no computador, então sincronizar a frequência e upar um arquivo. Além do próprio disco da antena que a gente coloca no computador, eu achei um outro disco. Esse aqui tem mais informações sobre as rap, para ser mais preciso sobre as suas gestaltes na qual elas foram baseadas, sincronizando na frequência correta e o sinal da Ariane. Colocando ele pra tocar, a gente consegue a nossa terceira carta do tarô, a estrela. Dentro do tarô, essa carta tem um sentido de esperança. Um dos significados sobre é uma ajuda metafísica, então algumas pessoas associam essa carta com uma ajuda de alguma deusa feminina. Nesse nosso caso, talvez seja a Ariane. Usando a chave da loja e esses dois itens que a gente acha no chão, a gente forma um QR Code e sinceramente eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Botando esse QR Code na porta, a gente consegue a carta do sol. Essa carta ela é associada com conhecimento adquirido, no caso, a realização do que está acontecendo. No nosso caso, o fato de que estamos presos em um ciclo eterno de dor e sofrimento, e de que isso aqui é o inferno. Pegando a carta do sol, não sobram apenas duas cartas para serem encontradas.
Pareidolia. O ato de enxergar formatos e especialmente rostos. Como é que fala essa porra? Rostos. Em coisas que não são rostos. Tipo quando acha um rosto na superfície de Marte, mas na verdade era só um bando de pedras. Ou que nem quando você olha pra nuvem e você vê dinossauro. Quando a gente chega na sala, ela tá cheia de borboletas. E tem um quadro com borboletas e um cofre. E se você prestar muita atenção, vai ver que nas borboletas tem um padrão formando a palavra Aeon. Colocando ela no cofre, conseguimos a carta da lua. Quando essa carta apareceu em uma tiragem, ela representa uma ilusão. Algo que está enganando na sua vida. Curioso, essa carta tá presa logo na sala da pareidolia. Nesse caso, talvez esteja se referindo à grande ilusão que é tudo isso. Afinal, isso daqui não é real, que é um videogame. Ou talvez sejam ciclos. Além disso, tem um detalhe que eu não comentei. Toda vez que você pega uma carta, diferente dos outros mapas, a desse daqui fica completamente cheia de carne. É como se a biorressonância estivesse nos guiando, impedindo que cometermos erros dessa vez. Essa é uma das cartas que eu mais fritei o meu cérebro pra tentar achar. Tem essa porta aqui e eu fiquei andando pra cima e pra baixo, quebrando a cabeça, tentando descobrir qual é a porra da senha. Tentei o rádio, mas bem, não deu em nada, li uns documentos e nada, e quando eu percebi que o mais óbvio tava na minha frente, o nome da porta é Isa. Foi aí que eu lembrei, tem um arquivo sobre a Isa Heitor no computador. Eu fui no arquivo e tava lá o código. Colocando ele na porta, a gente finalmente abre ela. E é uma biblioteca, simples assim, não tem carta nenhuma nem nada. E tem esse livro aqui, A Canção dos Deuses. Proibido. A possessão e distribuição desta publicação são proibidos e puníveis pela 4ª Lei de Proibição Cultural. Existe uma conexão entre todos nós, a qual poucos têm plena consciência. Uma canção que todos dançamos, mas poucos conseguem ouvir. Essa profunda vibração no cosmos não pode apenas ser ouvida e sentida. Todos nós ressoamos em harmonia com ela. Harmonia com ela. Harmonia com ela. Harmonia, 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 harmonia. Eu não pude achar ela. Eu olhei em todo lugar, mas ela não está mais aqui. Eu não consigo continuar. Me desculpa. Eu fico muito triste com a morte dela, já que assim como a gente, ela não conseguiu cumprir sua promessa também. Ela não só morreu, ela desistiu. E acontece com ela o mesmo que aconteceu com o Adler, só que, bem, o Adler de alguma forma conseguiu resistir a essa corrupção. E nessa mesma sala tem um mural dedicado a ela e à irmã dela. No fim, a irmã da Isa sempre esteve morta. E nesse mesmo lugar pegamos a última carta, a morte. E assim como a gente, talvez ela sempre esteve perseguindo um cadáver. E com essa cena lamentável conseguimos a última carta do tarô. Assim como toda carta do tarô, essa aqui tem vários significados. Ela pode significar mais literal, morte em si. Isso faz bastante sentido com a história, que a gente sempre morre e volta. Além disso, ela também significa outra coisa. E esse é o mais óbvio, meio que a Isa morreu na nossa frente. Porém, a morte tem um significado além, já que a morte não significa o fim, e sim um novo começo. A morte de um animal significa que ele vai servir de adubo para a floresta e, consequentemente, ajudando as plantas a crescer. O fim de uma vida dando início a outra. O fim de um ciclo e o início de outro. Sempre se repetindo, mas sempre sendo diferente, sempre gerando algo novo. Colocando todas as cartas na mesa, acendendo a luz UV, ela nos revela um padrão das fases da lua, e colocando esses padrões na fase da lua, naquela parede do início, voltamos pro início do ciclo, o mesmo rei de amarelo, o mesmo cofre estranho, a mesma porta, os mesmos pôsteres, o mesmo rádio velho. Dessa vez clicamos no rei de amarelo e, ao invés de sermos transportados para uma base, um mapa novo ou o portão vermelho, a porta simplesmente se abre. Temos acesso a uma última safe room, cheio de documentos e recursos, e é meio óbvio que tá por vir. Por que você retornou? Não tem nada aqui pra você.
Ela nunca mais vai dançar com a gente de novo. Não importa o que façamos. Ela nem nos quer mais. Ambos estamos incompletas. Vamos nos tornar inteiras novamente. Assim como todas as réplicas desse lugar, ela também tá completamente corrompida. Só que diferente das outras réplicas que são trabalhadoras comuns, essa aqui teve a mente baseada numa líder revolucionária. Além disso tudo, a corrupção pirou a cabeça dela e ela acha que é a gente. Não uma líder qualquer, e sim uma com grandes poderes de biorressonância. A sala ao nosso redor mudou por conta dela. Lembra que as colibres conseguem ler mentes e realizar ilusões? Então, essa daqui literalmente consegue alterar a realidade num estalar de dedos. Esse é o chefe mais difícil do jogo. Cacete! Você pode atirar nela, mas só tem uma janela minúscula, porque ela não para de te atacar e tacar lança na tua cara. E diferente dos anteriores, essa tem mais de uma fase. No início ela simplesmente taca essas lanças de energia psíquica, ou seja lá o que foi isso. Calma aí, deixa eu olhar o que é isso no inventário, já que dá pra pegar. Ok, eu não faço ideia o que isso seja. A gente fica dando porrada nela até que ela cai no chão, e quando a gente pega uma das lanças, a gente enfia na cabeça dela. À medida que a luta passa, o padrão dela vai trocando e ela vai ficando mais difícil. As lanças que antes simplesmente caíam, agora explodem no chão, e além disso ela taca rajadas de energia na gente. Além disso, ela consegue criar placas ao redor dela pra dificultar na hora de acertar ela. Por fim, acertamos a última lança na cabeça da Falk e... Agora somos uma só. Você está mesmo disposta a passar por isso mais uma vez? Você viu o que aconteceu. O mundo não aguenta muito mais. Essa talvez seja a nossa última chance. Se você voltar, tudo vai desmoronar. Eu não posso deixar isso acontecer. Seu monstro egoísta! Você vai destruir tudo! Nós acordamos em mais um ciclo de muitos. Se lembre da nossa promessa. Se lembre da sua promessa.
Eu gosto bastante do início de Signalis. Na maioria dos jogos eles acabam colocando você pra matar alguma coisa de início pra poder te ensinar os controles, como um primeiro tutorial. Mas aqui isso não acontece. Na verdade, meio que o primeiro tutorial dele é um puzzle. Aqui você aprende de cara como que esse jogo inteiro vai acontecer. Você vai pegar um cartão em algum lugar pra abrir uma porta, pra pegar alguma coisa. É o clássico Resident Evil. Puzzle pra pegar um cartão ou uma chave. Explorando um pouco a nave, indo pra parte de trás dela, acabamos encontrando essa foto com essa mulher de cabelos brancos. E na parte de trás tem um padrão interessante. Indo um pouco mais pra frente na nave, acabamos percebendo que a gente vai usar esse padrão pra poder abrir essa câmara de criogenia na parte de trás. Dentro dessa câmara tem um cartão quebrado ao meio. Numa outra parte da nave tem uma fita adesiva. E se combinarmos os dois, temos um cartão. Logo de início esse game te ensina como os puzzles desse jogo no geral vão ocorrer e se desenrolar. Isso é bem legal. Ele acaba te ensinando isso de uma maneira muito fluida e orgânica. Até mesmo bem simples. E eu gosto bastante disso. A gente acordou num lugar mais embaixo da base. Você acorda, só que dessa vez ao invés da gente estar no Dead Space ou, sei lá, no Resident Evil, como era antes, acordamos novamente na mesma nave do início, mas as coisas estão limpas e funcionando. A gente acorda novamente na mesma nave, só que dessa vez ela não tá tão limpinha, assim ela tá completamente destruída. Nós acordamos em mais um ciclo de muitos. Nós acordamos em mais um ciclo de muitos. Nós acordamos. Ok, eu acho que essa altura do campeonato eu tô te devendo umas explicações sobre o que exatamente tá acontecendo aqui, o que são todas essas palavras estranhas que eu vi dizendo ao longo do vídeo, tipo ressonância, sincronicidade, efeito réplica. Eu admito que esse aí eu meio que inventei, mais ou menos. Mas, antes de tudo, o que é o mundo? O que é esse lugar que a gente tá vivendo? A gente tá no espaço? A gente tá em um outro planeta? Outro sistema solar? O que exatamente tudo é isso? A humanidade como a gente conhece mudou bastante. Tipo, muito mesmo. Não temos mais pés. Esse é o futuro. Perdemos os nossos pés. Todos os podólatras do mundo nesse momento estão tristes. E também que eles nem se chamam mais de humanos, e sim de Gestalt. Essa é uma palavra do alemão que é o nome de uma escola de psicologia que não foi pra frente, que acabou que não foi pra frente, ela acabou meio que sendo esquecida, a Gestalt Psychology ou psicologia da forma. Uma corrente de pensamento que enfatiza que o todo é maior do que a soma de suas partes. Em outras palavras, o coletivo supera o individual, e chamar a humanidade não mais de humanos e sim de Gestalts faz muito sentido seguindo essa lógica. Afinal, o mundo de Signalis é um mundo pós a revolução. Tudo indica que é uma espécie de comunismo espacial, onde o conceito de trabalho quase que foi abolido. Afinal, não é mais necessário trabalhar quando você tem réplicas pra fazer as coisas pra você. E também, assim como na própria antiga União Soviética, que a censura é meio pesada, tudo é cinza e meio triste. Eu lembro de um relato que eu vi há muito tempo atrás da Alemanha Oriental sobre falando como a vida lá era chata, só tinha 3 sabores de sorvete, todo mundo se vestia meio parecido, e só quem tinha cargo no governo podia ter acesso a luxos e coisas mais diferentes. E aqui não é tão diferente, já que é proibido para as réplicas terem diários. A Falk mesmo é a única que tem um diário de fato, e detalhe, ela é a líder da instalação, alguém de uma patente extremamente alta. E o Adler também tem um, porém ele deixa escondido nesse cofre lá do início do jogo, que eu acabei não mostrando. Nesse universo, como eu já falei antes, teve há muito tempo atrás uma guerra entre a Revolução e o Império. E como vocês já sabem, meio que a Revolução venceu. E eles implantaram esse comunismo espacial, o governo Aeon, é o mundo onde a gente vive. Eles coordenam e mandam na porra toda. São eles os responsáveis pela censura dos livros, como por exemplo o livro A Canção dos Deuses, o Rei de Amarelo, produzirem as réplicas, manterem elas sob controles e por aí vai. Foram eles que criaram essa instalação subterrânea onde o jogo se passa, e também foram eles que fizeram o programa espacial que a Ariane entrou. E isso nos leva a Ariane. Quem é essa mulher de cabelos brancos que estamos tanto atrás? Desde o início, a Ariane era uma criança mais sensível, alguém ligado muito ao mundo da arte e da música. E talvez por essa sensibilidade dela, ela sofreu bastante bullying ainda criança. E isso nos leva então à memória do trem. Sim, aquela lá mesmo do início do jogo. Foi ali onde a Ariane viu o cartaz sobre o programa espacial da Revolução e se candidatou a ele. Quando eu me inscrevi pra essa missão, eu só queria me afastar de tudo. Eu estava farto do hot front da escola, dos
sorrisos falsos e das conversas pelas costas. Quando eu vi a foto daquela soldada, eu fiquei pensando quem ela era. Ela era feliz? Sua família tinha orgulho dela? Seus camaradas a amavam? Como éramos parecidas, será que eu poderia ter sido ela? Mas no fim eu só queria ir embora. Nada do que eu tinha feito ou criado jamais significou nada pra ninguém. Então por que me incomodar? Aqui finalmente eu sou livre. Eu posso ficar sozinha e fazer o que quiser. Eu finalmente posso ser feliz. É aí que chegamos ao prólogo do jogo. Porém, isso ainda não explica como chegamos a esse ponto. E eu te respondo, é simples. É tudo culpa da Ariane. Ela é o epicentro de tudo. Ela é a causa de tudo tá ficando corrompido e zoado. Desde o início, a causadora desse desastre de proporções cósmicas era ela. Dentre todas as unidades Colibres, todas as unidades Falques, todas as unidades Elster, tanto faz. Dentre todos os gestalts do governo Aeon, a que detém os maiores poderes de ressonância era a Ariane. Aquela que realmente conseguia escutar a canção dos deuses e não só dançar ela, mas fazer as pessoas ao redor dançar também, alterar a própria realidade de todo o planeta e todas as coisas que vivem nele. O que é a biorressonância? Sendo sincero com você, nem mesmo o jogo explica direito o que é essa coisa. Ele deixa meio entreaberto, já que nem os próprios gestalts desse mundo sabem o que é esse fenômeno e como ele é causado, já que somente alguns indivíduos do mundo têm esses poderes. Apenas alguns gestalts conseguem realmente ouvir a música das estrelas. Harmonia com ela, moldando-a, deformando-a ao nosso redor. Aqueles poucos escolhidos que conseguem percebê-la conscientemente, muitas vezes a temem, demasiado opressivo. É o som das estrelas, demasiado invasivo, o ruído dos desavisados ao seu redor, poluindo a canção com suas emoções volúveis. Mas de vez em quando, nascem alguns que não só conseguem ouvir e tocar essa música dos mundos, como também conseguem conduzi-la, indivíduos talentosos capazes de manipular a essência do mundo ao seu redor. Muitos acreditam que a grande imperatriz seja um ser assim. Sua imensa vontade moldou a humanidade no império de Euzan e nos levou às estrelas. Foi o seu poder que infundiu a vida no primeiro dos servos que agora carregam o peso do império em suas costas de aço e carbono. Isso é a biorressonância. Foi graças a esse fenômeno que a tecnologia evoluiu tanto ao ponto de ser possível criar réplicas e viajar para o espaço para outros sistemas solares além do nosso. É por conta desse fenômeno que estamos presos num loop temporal. Toda vez que a Elster morria, a Ariane reiniciava o ciclo e revivia a Elster para ela cumprir a promessa, ou a Elster forçava o ciclo para que ela pudesse cumprir a promessa. E isso já vem acontecendo há tanto, mas tanto tempo que a própria Elster já esqueceu de quem é a Ariane e passou a achar que ela era a Lina Seo. Sim, esse é o nome da mulher da foto. Essa é a antiga companheira de Elster, ainda quando ela era humana. No capítulo 3 a gente vê a foto original com a gestalt da Elster e a pessoa na qual ela era baseada. Se lembra do flashback do prólogo? Ali naquela memória, foi a última memória boa da Elster. A nave havia completado 3.000 ciclos. E nunca fica claro quanto dura um ciclo, mas pelo número isso já deve ser bastante tempo. Tempo suficiente para Ariane e a Elster se apaixonarem. Porém... Parabéns, camarada! Você sobreviveu a 3.000 ciclos, alcançando a fase final do programa Penrose. Com o fim da vida útil operacional da sua unidade de réplica se aproximando, é hora de se preparar para a fase final da sua missão. Se você ainda não encontrou um mundo adequado para pousar, aceite que não encontrará. Encontre consolo no pensamento de que outros podem ter sucesso onde você falhou. Como você provavelmente já sabe, as peças de reposição e ração de sua nave logo se esgotarão, o sistema de suporte à vida e a blindagem do reator logo começará a falhar e a radiação pode começar a vazar do sistema de resfriamento. Recomendamos que você não tente prolongar o seu sofrimento reutilizando filtros antigos ou racionando suprimentos. Em vez disso, faça as pazes com o seu destino. Sugerimos que você peça sua réplica enquanto ela ainda estiver funcional para poupá-lo de uma morte lenta e agonizante, ou que você descanse permanentemente na cápsula de criogenia. Lembre-se, você morrerá tendo servido sua nação, participando de uma demonstração gloriosa de nosso poder. E mesmo com a nave toda fodida, acabando os suprimentos, o reator vazando radiação, de alguma forma elas conseguiram voltar para o sistema solar e pousar no planeta Leng. Para falar a verdade, Lua Leng. Lembra daquele sistema solar do início? Ela é uma das luas de um dos planetas no canto, por isso que tem mais réplicas do que gestalts nesse lugar. A Lua é inabitável, e devido ao trauma do pouso na nave, por conta de toda a situação merda que a Ariane se encontrava, já que, bem...
o reator tava vazando radiação, então ela devia estar extremamente doente. Isso ativou os poderes de ressonância, separando a Elsa e a Ariane, mandando a Ariane pra além do portão vermelho e começando o loop temporal. E foi assim que chegamos aqui. Eu contei isso no início do vídeo, mas você acha no quarto do Adler, lá no início do jogo, ele descrevendo os efeitos do loop e ele descrevendo os efeitos do início do loop. É interessante porque ele primeiro acha que tá ficando louco, mas aí ele começa a perceber que ele tá escrevendo o mesmo dia de novo e de novo no diário. E se você olhar o diário, ele tá sempre com a mesma data. É um detalhe pequeno, mas é interessante. Ok, e com isso voltamos a Elster, a mesma nave novamente, mas diferente das outras vezes, não é mais um sentimento de medo ou de dúvida. Eu acho que eu já sei o que vai acontecer, mas eu não quero que aconteça. Também ao longo da nave a gente vai achando cartas da própria Ariane. Ciclo 1840. Tudo é sempre a mesma coisa. Eu sinto-me presa dentro dessa nave. Eu conheço cada parafuso em cada painel, em cada cômodo dela. Eu já vi tudo, eu já fiz de tudo o que havia para ser feito aqui dentro. Nessa mesma nave achamos uma outra Elster, uma que não foi capaz de cumprir sua promessa. Ciclo 2503. Eu acho que perdi mais cabelo. Eu estou aqui sentada, envelhecendo. Toda vez que eu acordo, me sinto mais velha e mais fraca e mais doente. Ultimamente eu fico sem fôlego com muita facilidade e minhas costas doem quando eu me sento. Quanto mais tempo isso vai durar? Parece que eu estou morrendo aos poucos. O reator da nave tá vazando radiação a rodo. A nave tá cheia de lixo, tá toda suja, jogada aos tralhos. Parece mais um lixão do que uma nave espacial propriamente dita. Ciclo 5000 e alguma coisa. Eu estou cansada de tudo isso. Toda vez que eu vou dormir, eu me pergunto se eu vou acordar de novo. Eu tenho medo que seja a última vez que eu lhe dei boa noite. Será que eu disse certo? Será que ela vai ficar bem? E se um de nós simplesmente não acordar amanhã? Ciclo 5400 e... Eu não quero morrer. Eu também não quero mais viver. E tudo é tão exaustivo. Eu só quero me deitar e desaparecer. Eu só queria dormir. Por favor, me deixa dormir. Por favor, faça parar. Por favor. E finalmente chegamos a Ariane. Você se lembra da nossa promessa? Elster. Eu não consigo fazer isso. Você tem que fazer. É hora disso tudo acabar. Por favor. Você prometeu. Me desculpe. E matamos ela, cumprimos a nossa promessa e no fim morremos, já que ela era o epicentro de tudo. Nada. Por que matamos a Ariane no fim? E é agora que vem um aviso. Se você é uma pessoa sensível, pula essa parte do vídeo pro tempo que vai aparecer na tela. Eu vou tocar num tema que pode dar gatilho para certas pessoas sobre o ato de se auto-mandar de base, se é que você me entende, sabe, churrascamento. Então, se você se considera uma pessoa meio sensível, não veja. E se vê e sentir algo errado, liga para esse número aqui. Veja por sua conta e risco. No fim, nós matamos a Ariane. Esse é apenas o texto que fica pra nós, o jogador. Por outro lado, o subtexto tem um sentido completamente diferente. Na verdade, a Ariane se mata.
acaba sendo a única saída pro seu sofrimento. Não me entenda errado, eu não estou incentivando isso, mas, porra, é foda falar de um tema que ao mesmo tempo é extremamente pesado e ainda é um puta de um tabu. A Ariane é essa pessoa mais sensível, alguém que não aguentava o absurdo, que é a vida. O absurdismo é uma ideia filosófica criada pelo filósofo Jean-Paul Sartre, uma filosofia que com a premissa de que a vida carece de sentido e ela é um absurdo. Qual é o sentido da sua vida? E para demonstrar isso, o Sartre compara a vida ao mito de Sísifo. Sim, o cara lá do meme. Na mitologia grega, Zeus condenou Sísifo a rolar uma pedra até o topo de uma montanha para que ela caia novamente, fazendo com que o Sísifo tenha que rolar de novo e de novo por toda a eternidade. Isso se relaciona com a sua vida. Você acorda, vai trabalhar, volta pra casa, assiste uma TV, sei lá, joga videogame e repete esse processo de novo e de novo e de novo. Você faz as tarefas, você faz mais tarefas e mais tarefas e as mesmas tarefas novamente e novamente ao longo da sua vida, mas nenhuma sendo a que vai concluir a sua vida. E isso se relaciona com nós, o jogador, até a própria Elster e a própria Ilha da Morte, e o próprio quadro da Ilha da Morte, com a Elster sendo o barqueiro de branco, a ilha o destino final, e nós, o jogador, somos o pintor que repete o mesmo quadro de novo e de novo, e por isso que tem várias versões da mesma pintura. Toda essa repetição se aplica a Ariane. A Ariane é alguém que, ao enxergar o absurdo, você tem duas opções: ou você aceita e convive com ele, ou você se mata. Toda essa jornada que passamos jogando com ela é uma analogia à depressão da Ariane, e como no fim ela não aguenta e se mata. Eu lembro até hoje de um relato de uma professora minha na faculdade descrevendo como é ter depressão, como é não sentir nada, como é não sentir mais alegria, não sentir mais vontade de fazer nada e as coisas completamente perderem o sentido e a sua vida simplesmente não funcionar. Como alguém que é meio fudido da cabeça desde sempre, eu acho, e hoje em dia eu tô menos mal, e eu venho dizer uma coisa: ter pensamentos contra a própria vida é uma das piores sensações que você pode ter. É horrível. Mas eu venho dizer que existe outra saída, e Signalis mostra isso muito bem. O amor. Essa saída é o amor. Signalis tem um tema principal, que é a depressão. Isso é meio óbvio. Esse tema se divide em duas soluções para ele. A primeira sendo o suicídio e a segunda sendo o amor. O que é o amor? Para Platão, o amor, o eros, é o desejo de alcançar a beleza e a perfeição, o caminho para a beleza, a virtude e a sabedoria. Para Aristóteles, o amor é como a amizade verdadeira, querer o bem genuíno do outro e construir uma vida boa juntas. Para Nietzsche, acredita que o amor muitas vezes nasce da vontade de poder, do desejo de possuir, completar e se sentir através do outro. Freud vê o amor como resultado dos impulsos sexuais e emocionais. O amor seria a união entre erotismo e apego emocional. Porém, Signalis traz um outro significado. O amor é sacrifício. A Elster matar a Ariane no fim é pôr um fim ao sofrimento dela. Desde o sofrimento físico gerado por toda a radiação vazada e que zoou ela, até o seu sofrimento mental. Isso não seria a maior forma de sacrifício que a Elster poderia fazer? Ao acabar com o sofrimento da Ariane, ela salva o amor da sua vida, mas ao mesmo tempo perde a sua maior alegria de todas. Eu sei, isso é extremamente mórbido. Isso que Signalis quer nos mostrar. O amor, ele é lindo, mas ele também pode ser cruel e triste. Porém, existe uma outra saída. Você não precisa matar a Ariane no fim. Já dizia o doutor, o amor é sempre sábio. E ela vem de você ter que resolver um literal ARG dentro do game. Se você sintonizar o áudio do jogo em certas frequências e passar o áudio dessas frequências por um processo de televisão de varredura lenta, você vai conseguir imagem de certos cenários do jogo. E se você for ainda nesses cenários e colocar nessa frequência, você consegue uma chave. Chave do amor, ciclo 888. Tentei ensinar a Elser a dançar. É tão fofo como ela pode ser desastrada nessas coisas. Chave da eternidade. Você ainda está procurando respostas onde só existem perguntas? Chave do sacrifício. No horizonte eu vi uma estrela cair no mar, e o som de trovões como trombetas de anjos ecoou sobre as águas. Eu falei que o rádio era extremamente útil. E se você pegar essas 3 chaves, você pode usar elas no cofre antes de enfrentar Falk. Porém tem uma senha e ela tá na nossa cara o tempo todo. O sinal da Ariane, o mesmo sinal que é tocado várias vezes ao longo do game, o mesmo sinal que tá sempre tocando no rádio. A resposta sempre esteve na nossa cara. E abrindo o cofre tem um lírio branco dentro dele, com um único texto em azul de todo o jogo.
No fim, a Foco tava errada. Ela sim nos quer. E ela sim vai dançar com a gente. Nem que seja uma última vez. E isso foi Signalis. Uma jornada, um survival horror muito diferente de todos os outros. Uma jornada sobre amor, sacrifício, medo, desespero. Mas foi uma baita de uma jornada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha, dá like, hypa se puder. Eu não sei, cara. Só vai embora, vai, cai fora.